Olá, eu me chamo Wilze Adorno e eu sou pastora do Atitude Kids, Ministério com Crianças da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês sobre crianças transformadas. Como que nós podemos, de fato, gerar transformação no coração das crianças? Como que nós podemos, como pais, líderes, pastores, transformar a vida de cada uma das crianças a fim de que o nosso trabalho ele não seja vão, que o nosso trabalho não seja superficial, que a gente não esteja ali apenas contando historinhas para as crianças, que nós não estejamos ali apenas cuidando de crianças, olhando crianças. O que nós podemos fazer para gerar transformação na vida das crianças? Eu imagino que você, como líder de crianças, com certeza se sentiria frustrado, ficaria frustrado, insatisfeito, se você percebesse que os anos de trabalho, de tempo investido na vida de uma criança, né, longas horas investidas em preparar um sermão para ministrar para as crianças, em preparar a sua aula, e no final das contas você não vê transformação alguma na vida dessa criança. Com certeza nós dedicamos a nossa vida para que as crianças sejam transformadas. Nós estamos ali dedicando todo o nosso trabalho, o nosso esforço, os nossos dias, não é mesmo? A fim de ver alguma transformação. Nós não estamos ali para perder tempo, não é mesmo? Eu imagino que você não gostaria de ver um garoto que frequenta o seu pequeno grupo ou um garoto que frequenta o seu culto, a sua EBD, num belo dia ele fazendo bullying com outra criança. Com certeza isso geraria tristeza no seu coração. Meu Deus, tudo que eu tenho pregado, tudo que eu tenho ensinado tem sido em vão? Com certeza você não gostaria de ver uma menina que faz parte da sua turma, que você ministra, falando palavrões, desobedecendo seus pais, desonrando seus pais. Nós não gostaríamos de ver isso, não é verdade? Por quê? Porque nós queremos ver transformação na vida das crianças. Nós desejamos ver elas transformadas. Então, isso com certeza geraria tristeza no nosso coração, porque nós não saímos de casa, nós não dedicamos toda a nossa vida, né? Nós não dedicamos nossos esforços a fim de não ver transformação. Nós queremos que as crianças saiam das nossas aulas diferente da maneira que elas chegaram, não é mesmo? Nós não queremos que elas entrem e saiam da mesma forma. Nós queremos ver transformação. Mas como que nós podemos gerar transformação na vida das crianças? Como que nós podemos ver crianças transformadas? O que depende de nós como líderes nesse papel? Qual é o nosso papel nessa transformação? Há muito que nós devemos fazer sim. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero apresentar para vocês agora algumas ações importantes que um líder de crianças deve ter a fim de ver transformação na vida das crianças. E em primeiro lugar, como nossa base, como aquilo que deve ser fundamental, em primeiro lugar, ore. A oração, ela é fundamental e é a primeira ação que nós como líderes devemos ter. Nós devemos orar pedindo que o Senhor gere transformação. Porque a transformação genuína, ela vem de Deus, somente de Deus. A transformação exterior, às vezes mudar um bom comportamento, aprender a falar por favor, obrigado, o mundo ensina. Essa transformação exterior, né, da casca, ela é muito superficial e ela não é duradoura. A transformação genuína, que vai permanecer pelo resto da vida dessas crianças, só pode vir pelo Senhor. Só Deus pode gerar essa transformação. Então nós precisamos orar para que o Senhor gere essa transformação. E lá em João 16, 7 a 8, diz algo muito importante. Diz que Deus enviaria o Consolador. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai convencer as crianças do pecado em que elas têm vivido? Da situação de pecadoras que elas são? O Espírito Santo. Quem é que vai convencer essas crianças da justiça de Deus, que é Jesus, como a palavra de Deus diz que Jesus é a justiça de Deus? Quem é que vai convencer essas crianças de que Jesus é a salvação de que elas precisam? Deus, o próprio Espírito Santo, que vai convencê-las disso. E quem que vai convencê-las de que haverá um juízo e que elas prestarão contas diante de Deus de tudo aquilo que elas fizerem? O próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem pode convencer. Por mais que nós usemos boas estratégias, uma boa didática, recursos visuais, por mais que a gente se esforce, somente o Espírito Santo poderá gerar a verdadeira transformação no coração dessas crianças. Por isso, nós não podemos sair das nossas casas para ministrar uma aula para as crianças sem orar.
Nós não podemos ir na força do nosso braço e achando que na nossa experiência ou apenas num bom recurso visual que nós usarmos, numa boa didática, apenas uma aula legal, isso já vai ser suficiente. Não, somente o Senhor. Por isso, a oração, ela é a primeira ação que nós devemos ter para gerar transformação no coração das crianças, porque nós dependemos completamente do Senhor. Então, em primeiro lugar, ore. E em segundo lugar, para nós vermos transformação na vida das crianças, nós precisamos evangelizar. Evangelizar as crianças. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque sem nascer de novo, será inútil nós ensinarmos a Bíblia para as crianças. Elas vão aprender apenas conceitos morais. Isso, o Espiritismo, isso, diversas outras religiões, o budismo, por exemplo, ensina bons valores, uma boa moralidade. Mas nós não estamos aqui apenas para ensinar para as crianças o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. Nós não estamos aqui apenas para ensinar para as crianças apenas aquilo que é bacana, aquilo que é ser um bom cidadão ou não. Não, ser cristão é muito mais do que isso. E por isso elas precisam nascer de novo. Senão elas vão se tornar meros religiosos. E olha que eu conheço muitas pessoas que elas crescem na igreja sendo meros religiosos, sem terem uma experiência de novo nascimento. Muitas pessoas, por isso que eu até vejo que não é suficiente a pessoa falar assim, eu nasci na igreja, já sou crente desde que nasci. Eu não concordo muito com essa expressão, apesar de eu ter nascido num berço cristão. Eu tive a minha experiência de novo nascimento. Aos 7 anos de idade, eu estava num culto e o pastor fez o apelo e a minha tia estava comigo e ela me perguntou, você quer aceitar a Jesus? Você quer tomar essa decisão hoje? E naquele momento eu falei para ela assim, tia, eu já sou crente, eu já nasci na igreja. E ela virou para mim e disse, muito sabiamente, né? Ela disse, mas você precisa ter uma decisão, você precisa ter um momento que você decide isso. Você quer tomar essa decisão hoje? E eu me lembro de pouquíssimas coisas dos meus 7 anos de idade. Mas esse dia ficou marcado no meu coração. Porque nesse dia eu decidi, eu escolhi por Cristo. E naquele dia eu falei, sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. E aquele foi um marco na minha conversão, foi um marco no meu novo nascimento. Então, da mesma forma, são as crianças conosco hoje. Não é suficiente elas serem filhas de peixes, porque filho de crente, crentinho não é. A lógica do filho de peixe, peixinho não funciona dentro da igreja. Não é todo filho de crente que ele é crentinho, que ele já é crente. Não, nós precisamos que essas crianças tenham experiências reais com o Senhor, que elas nasçam de novo. Por isso nós precisamos pregar o evangelho a elas. Eu gosto muito de usar a expressão de um porco. Imagina que você tem um porco e aí você quer transformar esse porco. Não, eu não quero que esse porco viva mais na lama, na sujeira. Eu quero que seja um porco limpo. E aí você pega o porco, você lava o porco, passa perfume no porco, coloca lacinho no porco, uma roupa linda e fala, pronto, agora ele está limpinho. Mas ele deixou de ser um porco? Não. Quando você soltar esse porco, para onde ele vai? Para a lama. Porque a essência dele é de um porco. O que você precisa fazer para que ele não seja mais um porco? Você precisa matar esse porco e nascer uma ovelha, e nascer uma nova criatura. É mais ou menos essa a lógica que nós cristãos vivemos. Nós precisamos matar o velho homem e nascer uma nova criatura. E é isso que as crianças precisam viver. Não adianta a gente apenas lavar as almas sujas, né? Não adianta a gente apenas dar uma lavadinha. Não, ensina ele a falar por favor, ensina ele a não fazer isso, a não fazer aquilo, não beba, não fume, não roube. Não é apenas isso. Ele precisa nascer de novo, reconhecendo Jesus como o único Senhor de suas vidas, reconhecendo que eles são pecadores e que eles carecem de um Salvador. As crianças precisam nascer de novo, senão elas serão apenas como porcos lavados. Mais cedo ou mais tarde, algum dia nas suas vidas, elas voltarão para a lama, porque essa será a essência delas, a essência de pecador. Então nós precisamos que elas nasçam de novo, nós precisamos pregar o evangelho às crianças com essa urgência no nosso coração, não apenas de que elas aprendam uma historinha de que Jesus veio no mundo, morreu na cruz, apenas saibam isso de cor, não, mas que elas entendam a profundidade do evangelho, de que sem Jesus não há salvação, de que ele trocou de lugar conosco. E nós podemos usar diversas estratégias para pregar esse plano de salvação para as crianças. Com certeza você, como líder de crianças, já deve saber inúmeras estratégias, mas o mais importante
importante é que você saiba a essência do porquê de nós evangelizarmos as crianças, porque sem isso não haverá salvação. Somente Jesus pode gerar a verdadeira transformação na vida das crianças. Então a gente não transforma apenas por fora, vem do interior, e a transformação fala de um novo nascimento, de um novo homem. Então apresente o plano de salvação às crianças. Se você deseja gerar transformação na vida das crianças, apresente o plano de salvação a elas, em toda oportunidade. Eu costumo dizer, até ensinar para os líderes da nossa igreja, que pelo menos uma vez ao mês, nas reuniões, nos encontros que você tem com as crianças, você deve fazer o apelo evangelístico. Pelo menos uma vez por mês. Se já são as mesmas crianças de sempre, você fala, essas crianças já estão aqui todas as vezes, todo domingo são as mesmas. Não importa, faça sempre novamente. Sabe por quê? Às vezes você já deve ter passado por essa experiência, da criança falar assim, eu quero aceitar Jesus. Aí você fala, mas você aceitou semana passada, de novo. Deixe que essa criança aceite Jesus quantas vezes ela quiser. Sabe por quê? Porque em algum momento isso fará sentido para ela. Em algum momento, de fato, vai acontecer o novo nascimento. O dia que de fato acontecer, ela vai falar, não, eu já aceitei Jesus, eu já tive essa experiência. Até que isso aconteça, permita que essa criança sim tenha experiências de falar, eu quero receber Jesus. Não bloqueie isso, faça com que, amém, você quer receber Jesus? Amém, pode fazer oração de confissão. Permita que isso aconteça, porque isso vai ser realmente parte do processo para que o novo nascimento aconteça na vida dela. Porque aos poucos ela vai compreendendo, tendo a compreensão completa do plano de salvação de Deus para a vida delas. E cuidado para você não gerar meros religiosos. Muito cuidado para você não ter na sua igreja, na sua turma, apenas crianças que sabem as histórias de cor. Nós não queremos apenas crianças que saibam versículos de cor, apenas histórias da Bíblia de cor. Não, nós queremos crianças que tenham experiência mesmo de novo nascimento. Porque os fariseus e os mestres da lei, eles eram experts na palavra, eles conheciam a lei como ninguém, eles eram peritos na Bíblia. Mas faltava a eles nascer de novo, como nós vemos com Nicodemos lá em João 3. Faltava a ele nascer de novo. E é isso que às vezes falta nas nossas crianças, nascer de novo. Muitos são peritos na lei, conhecem a Bíblia, conhecem muitas histórias, e quando você vai até contar uma história da Bíblia, já fala, tia, eu já sei essa história. Mas o quanto essa criança já vive essa história? O quanto ela já experimenta dessa história? Então, nós precisamos, de fato, gerar novo nascimento na vida das crianças. E uma terceira ação muito importante que nós como líderes devemos ter é ensinar a palavra. Nós devemos ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. Então, recapitulando, para gerar transformação na vida das crianças, nós devemos orar, porque nós dependemos de Deus. Nós devemos evangelizar, porque tudo parte do novo nascimento. Não podemos gerar transformação numa criança que não nasceu de novo. E agora, em terceiro lugar, nós ensinamos a palavra. A partir do momento que ela nasce de novo, pronto, ela está apta a receber a palavra, a aprender aquela palavra. Vamos lembrar da ordem de Jesus na grande comissão? Vão a todos os povos e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado. Então, em primeiro lugar, a gente prega o evangelho e aí a gente se batiza, isso fala do novo nascimento, né? Da experiência de novo nascimento que a criança passa. E aí depois, Jesus fala, ensinando. Então o ensino, ele vem depois do evangelismo. Então primeiro a gente evangeliza a criança precisa ter experiência de novo nascimento. E depois a gente vai sim ensinar a palavra de Deus. O que acontece na maioria das vezes é essa inversão. A gente quer ensinar a Bíblia para crianças que não nasceram de novo. E é importante que a gente preze pelo novo nascimento antes do ensino da palavra. Mas o ensino da palavra, ele tem sim o seu lugar na transformação e é muito poderoso, porque é a palavra que transforma. Lá em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 2, a Bíblia ela diz que a transformação ela acontece pela renovação da nossa mente. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é através da renovação da nossa mente que nós somos transformados. E o que renova a nossa mente? A palavra de Deus. A palavra de Deus que renova a nossa mente. A palavra ela tem esse poder para transformar. E Jesus mesmo disse lá em João 8,32 que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra tem poder para nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos transformar a nós e as crianças também. Por isso a palavra de Deus ela precisa ser ensinada e transmitida às crianças. Nós não podemos perder tempo com as nossas crianças. O ensino da palavra deve ser levado a sério.
Muitas vezes eu percebo muitos líderes perdendo tempo com as crianças e perdendo a oportunidade de ensinar a palavra que pode transformar a vida delas. Não podemos perder tempo, nós devemos ensinar essa palavra. Então, sobre ensinar a palavra, eu preciso fazer algumas considerações importantes. Quando a gente fala sobre ensinar a palavra, não é apenas a gente abrir a Bíblia e falar com as crianças sobre aquilo que está escrito. Existem alguns princípios importantes. Em primeiro lugar, a palavra ela precisa ser dada primeiro ao líder. Nós, líderes, precisamos primeiro viver essa palavra, experimentar dessa palavra. Essa palavra precisa primeiro fazer diferença na nossa vida, fazer sentido para nós, para depois ministrarmos nas crianças. João 3,27 diz algo poderoso, que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Então, nós não teremos nada se não vier do alto para nós. Como nós vamos poder gerar transformação na vida das crianças, ensinar a elas uma palavra, se aquela palavra primeiro não foi ministrada em nós? Se do alto não foi dado a nós primeiro? Nós não poderemos dar nada às crianças se o Senhor não nos der primeiro. Então, essa transformação pela palavra precisa primeiro acontecer na vida do líder. Então, você só poderá dar aquilo que você tiver. Quando a gente vê ali Pedro e João à porta do templo, quando ali tem o aleijado e aí ele pede uma esmola, e aí Pedro vira para ele e diz o quê? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. De que isso nos fala? Daquilo que ele tem é o que ele pode dar. Ele não poderia dar dinheiro porque ele não tinha dinheiro, mas aquilo que ele tinha ele poderia dar. Então aquilo que nós tivermos de transformação na nossa vida é aquilo que nós poderemos dar para as nossas crianças. Na medida de unção, de fé, de revelação da palavra que nós andarmos, será nessa medida que nossas crianças andarão. Então, assim como Jesus, ele recebeu primeiro do Pai, até Jesus, ele primeiro recebia do Pai, para depois transmitir aos seus discípulos, o líder de crianças, ele também não pode abrir mão de ser cheio da palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus primeiro. Como diz lá em João 17,8, você pode ver esse versículo quando Jesus fala sobre isso. Primeiro eu recebi do Pai, e eu tenho passado a vocês, aos discípulos, aquilo que eu recebi do Pai. Então nós recebemos do Pai primeiro para passar depois para as nossas crianças. Isso nos fala do nosso tempo de devocional, que é tão precioso. O seu tempo que você tem com Deus, ele é fundamental, ele é importante para isso. Você precisa amar a palavra e ser transformado por essa palavra. O quanto você, líder de crianças, ama essa palavra. O quanto você se importa e dedica tempo na busca pela palavra, no estudo da palavra. Será que você lê a Bíblia apenas para você ministrar a aula para as crianças? Será que a sua leitura bíblica ela se resume apenas na hora que você fala, eu tenho que preparar a lição de domingo, você vai lá e abre e lê o texto rapidinho e olha lá, porque às vezes só lê na revista ou no material que é dado, e às vezes nem abre a Bíblia? Ou será que a Bíblia ela é resumida apenas às poucas histórias que você já conhece de cabeça? Não, nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra e amar essa palavra, porque a palavra de Deus ela tem poder de nos transformar. Então, a leitura diária, a palavra do culto aos domingos também, dos cultos da sua igreja, essas palavras também são importantes. A palavra pelo YouTube, eu tenho muito hábito de ouvir palavras enquanto lavo louça, preparo comida, enquanto limpo a casa. Aproveite esses momentos no carro, escute podcasts, escuta a palavra no YouTube. Essa palavra precisa estar o tempo todo no nosso coração e na nossa mente, meus irmãos. Nós precisamos ser transformados por essa palavra. E às vezes eu percebo muitos líderes, eles sofrendo por inanição, eles não se alimentam da palavra, eles dão muita palavra, mas eles não se alimentam. E isso não fala apenas de você sentar nos domingos, no culto, para ouvir a palavra que o pastor está falando. Não apenas isso, mas de você durante o dia, durante a semana na sua casa, durante todos os outros dias, você se alimentar e ter amor por essa palavra. Nós precisamos fazer isso. E quando você for preparar a sua reunião, a sua ministração, a sua aula, é fundamental que você se alimente dessa palavra e que você prepare essa palavra com fome. Quando você for preparar uma lição, não apenas pense, eu vou ter que ensinar isso e isso para as crianças. Não, fala, Senhor, isso aqui eu quero que seja real para mim. Eu quero que isso seja vida em mim. Eu quero que isso, eu viva isso. Se você vai falar sobre perdão, você tem que ter perdoado o seu marido. Se você vai ministrar sobre a ira, você tem que ter controlado a sua ira. Então a gente precisa viver essa palavra. E quando formos preparar essa palavra, a gente precisa preparar com o coração realmente voltado para aquilo, pedindo que o Senhor fale primeiro conosco. Então a palavra, em primeiro lugar, ela tem que ser dada a nós. E aqui eu me lembro de um tempo
onde eu estava passando por uma situação difícil e eu estava realmente numa situação muito complicada. E aí eu fui preparar a célula e naquele dia a palavra da célula falava sobre murmuração. E tinha uma imagem de um menino que batia na porta e ele chutava a porta e aí falava assim, raiva, brigas, isso não vai abrir a porta. E vinha outro menino segurando uma chave, escrito oração, e aí falava, a oração, ela abre a porta. E naquele dia, eu preparando aquela célula, eu me peguei murmurando, reclamando pelas situações que eu estava vivendo. Naquele momento, Deus falou comigo, você precisa viver isso antes de você pregar às crianças. E naquele momento eu pude pedir perdão para o Senhor e orar ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. E aquilo me ensinou muito. Mas muitas vezes nós líderes somos superficiais, a gente ensina uma coisa que a gente não prega, a gente ensina só como se fosse, a historinha é essa. Mas não, nós precisamos viver, a gente precisa viver aquilo e a gente precisa estar cheio dessa palavra antes de ministrar para as crianças. E um outro princípio importante também aqui sobre você ensinar a palavra é que nós devemos ter o propósito de ensinar a palavra em tudo que fizermos. Tenha o propósito de ensinar a palavra em tudo que você fizer. Porque as crianças, elas precisam ser expostas à palavra de Deus a todo instante, em todo instante. Então nós precisamos ter propósito em tudo aquilo que a gente fizer, seja numa brincadeira, num louvor, seja numa atividade, seja no momento da oferta, em qualquer momento que você está junto com as crianças, um momento de conversa, a gente precisa ser intencional e ter o propósito de ensinar a palavra de Deus, ensinar a palavra, a Bíblia, em tudo aquilo que nós fizermos com as crianças. Então não perca tempo, meu irmão, não perca tempo com as crianças. Eu vejo tantos líderes gastando tempo, desperdiçando o tempo que tem com as crianças, às vezes fazendo brincadeiras sem nenhum propósito, entretendo as crianças. Não faça isso, invista nas crianças, ensinando a palavra de Deus, faça algo com propósito. É uma brincadeira? A gente precisa usar brincadeira com as crianças? Claro, o lúdico é fundamental, a animação, o divertimento, ele é fundamental no ensino para as crianças, mas não faça brincadeira apenas por brincar, ensine princípios da palavra de Deus em todo o tempo. Então, brincadeira, louvor, oferta, conversas, nós podemos ensinar a palavra de Deus em todo o tempo. Então, não restrinja o ensino da palavra de Deus a apenas um momento ali da sua aula, que agora é a hora de ouvir a palavra, então agora eu vou ensinar a palavra, nos outros momentos a gente não ensina a palavra não. Não faça isso. Ensine a palavra o tempo todo com as crianças. Isso é muito importante. Então, tenha propósito de ensinar em tudo que você fizer. E em terceiro lugar, inculque a palavra. Ao ensinar a palavra de Deus às crianças, inculque essa palavra no coração das crianças. Porque essa palavra, ela precisa ser repetida. Você sabia que repetir é pedagógico? Nós aprendemos com a repetição. Então, repetir a palavra, inculcar aquele princípio que você está ensinando naquele dia virante vários momentos, durante a aula, isso é fundamental para que a criança aprenda a palavra, para que essa palavra seja ensinada. Então, se eu viro para você e falo assim, lembro você de quando a sua mãe dizia o seguinte, mãe, todo mundo vai. E o que a sua mãe dizia? Mas você não é todo mundo. Por que você se lembra desse ditado? Por que você fala com tanta facilidade isso? Porque foi repetido várias vezes. Aquilo que é repetido muitas vezes a gente grava, a gente acaba aprendendo. A maioria dos ditados ninguém nunca sentou para falar, olha, eu vou ensinar para você um ditado popular. Não, a gente aprende por quê? Pela repetição. E a palavra de Deus da mesma forma. Quanto mais nós repetimos essa palavra com as crianças, mais elas aprenderão essa palavra. Então ela tem que ser repetida. A repetição é pedagógica. A gente não pode achar que ele ensinou uma vez para as crianças e nunca mais a gente precisa falar sobre aquela história, sobre aquele princípio. Não, ela precisa ser repetida porque isso é importante, isso é pedagógico. E falando nisso, sobre a repetição, vou fazer uma brincadeira com vocês rápido aqui, vou fazer uma dinâmica rápida. Fala para mim o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagino que você aí, da sua casa, de onde você estiver, você deve ter repetido esse versículo porque ele é muito conhecido, não é mesmo? Pois é. Agora me diga, o que está escrito em João 3,17? Poucos sabem. Por quê? Porque não é repetido da mesma forma que é repetido João 3,16. E nós devemos repetir a palavra várias vezes, porque é pela repetição que as crianças aprenderão. Então, repita a palavra, repita
que isso é pedagógico, isso nos fala de inculcar a palavra. Então, se nós repetíssemos João 3,17 com mais facilidade, nós também memorizaríamos ele com muito mais facilidade. A gente falaria com certeza com a mesma facilidade que falamos João 3,16. E agora, em quarto lugar, sobre ensinar a palavra, aplique a palavra na vida das crianças. Nós não podemos apenas ensinar um conceito. Nós não podemos apenas ensinar uma história, ela tem que ser aplicada na vida das crianças, porque é isso que vai gerar transformação. Então a palavra, ela tem que ser prática. A palavra tem que ser prática, porque apenas a teoria não funciona. A Bíblia, ela não existe para ser decorada, ela existe para ser vivida. Ela existe para ser vivida, para ser experimentada. Então, o que a criança está vivendo naquele momento, que tem tudo a ver com aquilo que você está ensinando? O que a criança vive, qual o contexto de vida dela, em que ela está inserida, que tem tudo a ver com aquela ministração que você está ensinando. Por exemplo, você está ensinando sobre Davi venceu o gigante. Que gigantes que essa criança está enfrentando que Deus pode dar a ela força para que ela vença? Por exemplo, o gigante do bullying. Às vezes o gigante da briga dos pais, você precisa colocar de forma prática para essa criança que gigante é esse que ela pode viver. Senão vai ser apenas uma história bíblica. E de história por história, contos de fadas são lindas histórias. E aí a Bíblia vai se tornar apenas mais uma história junto com um monte de livros de história que ela vê na escola, por exemplo. Então é muito importante que a gente mostre para a criança que a Bíblia ela é prática, que o mesmo Deus que fez aquilo lá com Davi, ele faz nas nossas vidas hoje. O mesmo Deus que acalmou a tempestade, ele pode acalmar a tempestade na nossa vida, ele pode tirar o medo da nossa vida. Então a gente precisa tornar a palavra prática. Então a palavra que essa criança, a gente precisa prestar atenção na palavra que essa criança precisa receber. O que essa criança precisa receber que vai ser prático na vida dela? Qual palavra, qual texto bíblico que vai se aplicar a tudo que essa criança está vivendo nesse momento? Então, como que essa criança pode praticar no dia a dia? Então, não conte uma história por contar. Busque, sim, ter uma prática diante daquela palavra. Não fique satisfeito em a criança apenas saber uma história. Fique satisfeito da criança falar, o mesmo Deus que fez isso com Abraão, ele faz na minha vida. Fique contente ao você ver o mesmo Deus que acalmou a tempestade para os discípulos, ele vai acalmar a tempestade na minha vida. Fique satisfeito ao ver crianças colocando em prática esses textos bíblicos. Não é apenas sabendo os textos bíblicos de cor. Isso é fundamental. E diante disso eu me lembro de algo muito precioso que aconteceu conosco aqui. Foi uma criança, que ela participa de uma das nossas células, né? E inclusive a mãe dela, a mãe desse menino é líder de célula. E aí a gente ensinou um versículo sobre sabedoria, que quem dá inteligência é o Senhor. E o versículo era o seguinte, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel 2:21. E aí a gente ensinou esse versículo e nós ensinamos com música. E a gente ensinou o versículo com música. E esse menino aprendeu o versículo. E chegou no final do ano, ele recebeu um mérito, um prêmio como o melhor aluno da escola. E aí, naquele dia que ele subiu no palco para receber lá a sua medalha, a sua premiação como melhor aluno da escola, ele foi premiado e ao descer do palco, ele desceu cantando para sua mãe. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel 2:21. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, na hora, ele se lembrou. Quem me deu sabedoria, quem me deu inteligência, foi Deus. Não foi eu mesmo. E naquele momento ele deu toda a glória ao Senhor. Ele se lembrou e praticou ali, colocou em prática aquilo que ele tinha aprendido. Essa é a nossa maior glória, ver nossas crianças praticando a palavra. Então, a palavra, ao ser ensinada, ela tem que ser ensinada de forma prática, porque é isso que vai gerar transformação na vida das nossas crianças. E para concluir essa palavra, quero resumir aqui com vocês tudo aquilo que nós vimos. Para gerar transformação, nós precisamos primeiro orar, depender do Espírito Santo. Nós precisamos evangelizar, porque tudo parte do novo nascimento. E em terceiro lugar, nós precisamos ensinar a palavra.
ensinar em tempo e fora de tempo, como a palavra de Deus diz, né? Ensinar em todo momento. E esse ensinar a palavra nos fala da palavra ser dada primeiro ao líder, de nós primeiro recebermos essa palavra, fala de nós termos o propósito de ensinar essa palavra em todo momento, nos fala de inculcar a palavra de Deus e nos fala de aplicar essa palavra de forma prática na vida dessa criança. Então, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar de ter crianças no nosso meio que não mudam de atitudes, que não mudam seus comportamentos, que não mudam seus corações. Nós não podemos nos acomodar e achar que é normal as crianças permanecerem as mesmas. Não, nós precisamos desejar ver transformação na vida das crianças. Nós lideramos crianças para gerar essa transformação. Nós lideramos crianças para ver essa transformação na vida delas. Elas não precisam se tornar adultas para experimentar essa transformação. Hoje mesmo, elas já podem vivenciar e experimentar disso na prática. E sabe, para falar um pouco mais, para resumir aqui, quero contar um testemunho para finalizar sobre essa transformação. Quero contar de um menino que era da minha primeira célula. Ele tinha 10 anos, ele estava jogando bola em frente de casa, quando eu convidei ele para ir para a célula, um pequeno grupo na minha casa, de crianças. E ele entrou, e ele foi para aquele pequeno grupo. E ali, aquela criança foi transformada. Seus pais, eles não conheciam o evangelho, seus pais eram separados, não levavam ele à igreja, seus pais não se importavam de ensinar a palavra a ele, mas aquele menino de 10 anos, ele teve uma experiência real com o Senhor. Eu preguei o evangelho a ele se converteu, se batizou. No dia do batismo dele, foi lindo, foi precioso a experiência que ele teve com Deus. Seus pais nem estavam presentes, mas ele estava ali, realmente experimentando de uma transformação na vida dele. E qual a maior prova disso? Hoje ele tem 19 anos e ele é líder de célula de adultos. Ele lidera jovens, na verdade. Ele é líder de célula de jovens, ele lidera uma célula com muitos jovens e tem batizado e ganhado muitos jovens para Jesus. Por que isso aconteceu? Porque a transformação foi genuína na vida dele. Apesar de seus pais não serem cristãos, não levá-lo à igreja, não gerar essa transformação na vida dele, ele teve uma experiência real com Cristo. E o evangelho transformou a vida dele. Nós devemos orar, trabalhar e buscar, desejar no nosso coração e em Deus, ver essa transformação na vida das crianças. Quero orar com você nesse momento para nós finalizarmos e declarando sobre a sua vida que você será instrumento de transformação na vida de milhares de crianças. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estar ministrando para muitos pais, líderes, pastores que amam as crianças e que, acima disso, amam ao Senhor, amam a tua vontade. E eu quero te pedir que o Senhor levante cada um desses líderes como instrumentos de transformação na vida das crianças. Que milhares de crianças sejam transformadas através da vida deles. Que eles sempre dependam do Senhor, orem para que essa transformação aconteça. Que eles sempre busquem Deus ser intencionais em cada momento para ensinar a palavra. Que eles evangelizem cada criança para que o novo nascimento aconteça. E que eles tenham frutos, colham muitos frutos dessa transformação para a glória do Senhor. Amém. Quero te dizer que crianças que permanecem, que são transformadas, elas permanecem nos caminhos do Senhor para sempre. Deseje ver essa transformação. Trabalhe para que essa transformação aconteça e você verá crianças firmadas nos caminhos do Senhor pelo resto de suas vidas. Deus te abençoe.